Bem-vinda, minha amiga, bem-vindo, meu amigo. Esse é o podcast Enraizado. Aqui quem vos fala é o PC Neto. E esse é o seu podcast de desenvolvimento cristão que está de volta. Como já é de costume, hoje a gente vai levantar uma discussão, um debate acerca de um tema extremamente relevante e edificante para a tua vida espiritual. O que é o Evangelho de Cristo? Qual exatamente é a mensagem que os evangelistas trazem? Será que você e eu de fato compreendemos a mensagem do nosso próprio Mestre Jesus para que possamos explicá-la para outras pessoas de uma forma segura e convincente? Será que o evangelho que tem sido propagado no Brasil é o evangelho fiel ou tem alguma dose de distorção? Vamos fazer como se fosse um react de um vídeo. Vamos pegar as frases mais marcantes dele, comentá-las aqui. E esse vídeo está no YouTube disponível, chamado O Verdadeiro Evangelho, Paul Washer. Na realidade, esse vídeo é uma pregação, é um sermão muito claro, muito objetivo, muito didático a respeito de qual é a verdadeira mensagem trazida por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Esse episódio ficou tão rico que você vai poder conferir ele em duas partes. O que é o Evangelho, parte 1. O Paul Washer é um importante missionário da atualidade. Ele que é um pastor norte-americano, mas está conhecido aí mundialmente por sua mensagem, defesa do Evangelho de uma forma sem misturas, sem muitas técnicas da atualidade, que mistura autoajuda com várias outras coisas, né? Já morou bastante tempo no Peru, ali ele faz parte até hoje de uma fundação missionária chamada Heart Cry. Inclusive ele já esteve aqui no Brasil pregando a palavra de Deus, e claro que tinha alguém ali do lado dele, traduzindo simultaneamente para a nossa língua. Ou seja, ele já tem uma certa notoriedade, uma grande autoridade nesse meio cristão. E a primeira frase marcante desse sermão, que eu já quero logo de cara aqui deixar com vocês: Evangelho não é uma mensagem entre muitas. Evangelho é a mensagem das Escrituras, fecha aspas. E é interessante isso porque o que significa a palavra evangelho? Evangelho significa boa nova, boa notícia, uma excelente notícia que vem lá do trono de Deus. Boa notícia porque apesar de a humanidade ser formada por cada um de nós, homens decaídos, pecadores, que em determinado momento se voltaram contra Deus, viraram as costas para Ele, decidiram viver de acordo com o seu próprio entendimento, com suas próprias emoções. Apesar disso, ainda há uma porta de saída, uma porta de salvação, de uma reconexão com o Senhor. Olha só a profundidade daquilo que Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, traz. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim, me escondi e tive medo, pois eu estava nu. Isso é um retrato de um episódio no qual o homem havia decidido por desobedecer a uma ordem expressa do Criador e automaticamente isso abalou o relacionamento que ambos tinham. Um relacionamento onde o próprio Deus caminhava livremente, estava junto a eles, conversavam face a face. Só que, infelizmente, em muitas igrejas e até nos meios de comunicação, em especial que eu destaco a internet, porque é onde a gente tem mais espaço de falar da palavra de Jesus, não está sendo mais levado em conta essa mensagem crua que fala sobre pecado, que fala sobre rebelião, que fala sobre a necessidade de arrependimento e conversão, de uma mudança de vida. Por isso, essa mensagem tem sido tratada como mais uma dentre muitas, mas não a principal. Mas é preciso que essa mensagem retorne ao seu devido lugar, que é o lugar central das pregações. Nessa mensagem, o pastor é bem taxativo, dizendo que nós já estamos inundados de tantas pregações, de tantos livros, de tanta coisa, que coloca o ser humano como o centro de tudo, que coloca as necessidades do homem e da mulher acima de qualquer coisa, que coloca a sua autoestima numa redoma onde vai ser blindado, que coloca o homem no seu egoísmo
acima de qualquer outra coisa, inclusive acima de Deus. E, infelizmente, isso tem sido um prejuízo, isso tem sido um abismo sem fim. E você também nota que cada vez mais pessoas, influenciadores, enfim, se utilizam da Bíblia como se fosse unicamente um manual para ganhar dinheiro, ou então como fosse um livro motivacional com várias frases ali para dar um up na carreira, ou então pegar passagens que fora de contexto vão justificar ali as suas crenças deturpadas. É bem triste porque essas pessoas infelizmente ignoram a real profundidade, né, da revelação de Deus por meio da Bíblia. Nossa próxima frase, abre aspas, a maior necessidade da comunidade evangélica hoje é aprender o evangelho de Jesus Cristo, fecha aspas. Paul Washer critica bastante um método que foi inventado, adotado em várias igrejas. Talvez esse método venha da psicologia ou então da área de negócios, estou aqui especulando, mas o fato é que se colocam pelo menos 3 perguntas para considerar que aquela pessoa se arrependeu e nasceu de novo. A primeira pergunta seria: você sabe que você é um pecador? Se o ouvinte responder que sim, aparentemente já cumpriu o primeiro passo para ser declarado uma pessoa nova convertida, pelo menos para esse método. Só que o nosso pregador em questão deixa claro que ter consciência de ser um pecador não resolve nada, porque até o diabo sabe que é um pecador. Se alguém fosse perguntar a ele, ele falaria sim, eu sou um pecador e sou muito bom nisso. O pastor Washer sugere que a pergunta seja feita desse modo aqui: desde quando o evangelho tem sido pregado a você, o pecado que tu amavas, agora tu passas a odiar? A segunda pergunta: você quer ir para o céu? Se a pessoa responde que sim, aí já é um ótimo indicativo de que para o inferno ela não quer ir. Só que o problema é que praticamente ninguém mesmo quer ir para o inferno. Todos querem um bom lugar para viver, todos querem um paraíso onde não haja problemas, dificuldades para enfrentar, boletos para pagar, crianças chorando, ou então doenças. Só que a situação é que não estamos acostumados com a presença de Deus e muitas vezes não a desejamos. Não queremos que Deus esteja nesse céu que a gente quer ir. Paul Washer defende que a pergunta correta deveria ser nessa linha: o Deus que você odiava devido à tua natureza pecaminosa, agora você passa a amá-lo e a companhia dele você quer desfrutar para toda a eternidade? Agora essa última pergunta que ela é matadora. Se a pessoa disser que sim, para muita gente que infelizmente ainda não compreendeu a essência do evangelho, essa pessoa que respondeu sim já está automaticamente salva. Você quer que Jesus entre no seu coração? O professor Washer defende que esse tipo de pergunta não tem nenhuma base bíblica, até porque, abre aspas para ele, Cristo não é um acessório, não é algo que faz a sua vida melhorar. Cristo é a tua vida. É mais ou menos como eu costumo comentar com as pessoas mais próximas, Jesus não é só um resolvedor de problema, eu estou com um problema, uma situação, um fogo para apagar, eu corro para ele como se ele fosse só um bombeiro. Ele não é só o meu pai que me dá a comida e fica por isso mesmo, que ele seria só um provedor nessa linha de raciocínio. Não, não. Ele é o centro das nossas vidas. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é palavra de vida. Ele é o nosso direcionador. Ele é alguém com quem a gente precisa se relacionar todos os dias, conversar, ler a sua palavra para entender o que ele quer de nós. Então a gente interpreta que por conta de toda essa falta de conhecimento do que foi comentado agora, falta então para a comunidade evangélica aprender verdadeiramente o que é o evangelho, para poder fazer as perguntas certas e obter as respostas adequadas. Para perdoar o perverso, a justiça de Deus deve primeiro ser cumprida e a ira de Deus apaziguada. Nesse caso, a gente entende a palavra perverso num sentido mais amplo, se referindo a todos os pecadores que somos, porque o texto base da pregação é Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí durante o sermão é argumentado que Deus ele tem tamanha santidade, tamanha justiça, que é impossível ele virar as costas para o pecado e ignorar, falar que não existiu e simplesmente passar uma borracha de graça. Só que aí vem a próxima frase do pregador, abre aspas, o Cristo foi até o madeiro e ele morreu, e com eles e com sua morte ele satisfez essa justiça de Deus, fecha aspas. Se você, por exemplo, fosse um juiz nomeado pelo Estado para julgar causas criminais,
e te chegasse um caso de um assassinato, de um crime brutal, onde houvesse provas daquela autoria, você não poderia simplesmente dizer, não, mas eu sou um juiz bonzinho, eu sou misericordioso, e você está perdoado, falando isso para o culpado. Na realidade, Deus é da mesma forma, como ele é o juiz de toda a terra, jamais haveria essa possibilidade. Portanto, alguém teria que pagar o preço, alguém teria que sofrer a condenação, e isso foi exatamente o que aconteceu com o carpinteiro Jesus de Nazaré. Em outras palavras, nós saímos no lucro, porque essa vida eterna vai ser nos dada de graça, mas para Jesus não foi nada gratuito. Na realidade, essa vitória que temos é uma vitória de carona, nós embarcamos de carona na vitória do próprio Cristo, porque foi ele que venceu o castigo, a humilhação e até mesmo a morte. O mérito é todo dele. Por isso eu acredito que aqui se encaixa bem uma figura bem interessante. Você imagina uma entrevista com 3 pessoas, um judeu ortodoxo, depois um islamita e por último um cristão. O repórter pergunta ao judeu, você acredita que vai ao paraíso após a morte? E o judeu responde que sim. E aí o repórter pergunta o porquê. O judeu argumenta que porque ele tem amado a lei de Deus, ele tem obedecido tudo que está escrito na Torá, ele tem respeitado todas as tradições, ou seja, ele tem feito de tudo para merecer essa vida eterna. Da mesma forma, o islamita também responde algo bem parecido, que vai ao paraíso, que ele tem se esforçado para ser um homem correto, tem obedecido a tudo que está escrito no seu livro sagrado da mesma forma. Mas quando chega a vez do cristão ser entrevistado, acontece algo inesperado. A primeira pergunta, você acredita que vai ao paraíso quando morrer? Ele para um pouco e responde, sim. Ufa, que alívio. A segunda pergunta, por quê? É aí que ele deixa o entrevistador sem entender nada. Ele responde, em pecado fui gerado, não tenho conseguido me encaixar nos padrões do Senhor. Aí surge uma terceira pergunta, mas como assim você tem feito tudo ao contrário do que os outros, e mesmo assim vai para o mesmo lugar que eles, depois da morte, vai para o paraíso? E aí ele revela tudo, eu estou confiando na obra de outro, eu estou confiando na vitória de outro, eu estou confiando no mérito de outra pessoa, e essa outra pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Só que é importante a gente ter responsabilidade e não deixar passar batido aqui, que essa época que a gente vive, chamada pelos teólogos de dispensação da graça, é um período de muita misericórdia divina. Esse tempo um dia vai cessar, é como tudo na vida, um dia passa. E esse é um gancho para a gente entrar na nossa última frase de hoje. É como se com uma mão Deus estivesse retendo sua justiça contra esse mundo, e com a outra mão convidando os homens a virem. Mas um dia, ambas as mãos serão abaixadas. Essa afirmação me remete muito a Apocalipse 22:14. Felizes aqueles que lavam suas vestes, simbolizando aqueles que se arrependeram de seus velhos atos e decidiram seguir a Cristo. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida, ou seja, a vida eterna. Do lado de fora da cidade, aqueles que vão para a morte eterna, ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira. Portanto, agora acredito que está claro que é impossível falar de evangelho sem apresentar as duas faces dele. Na primeira, a gente tem a possibilidade de redenção, de uma vida livre de dor e de choro. E na outra face, que infelizmente é a face da obstinação, da rebeldia, da incredulidade, da arrogância, todo tipo de mal, infelizmente só resta a expectativa de morte eterna, tormento e dor. Quero te agradecer a paciência por ter ouvido mais esse podcast. Tem a segunda parte do que é o Evangelho de Jesus que nós produzimos aí, de uma forma ainda mais interessante que essa primeira. Tudo na intenção de que você seja cada vez mais enraizado na nossa rocha, que é o Senhor que está no céu. Como eu sempre te incentivo, corra para uma igreja que viva o verdadeiro Evangelho, que te ensine as palavras do Mestre e te conduza ao céu em nome de Jesus. Eu sou o BC Neto, vou ficando por aqui e até a próxima.